sejam bem-vindos a mais um evento do Hubble. Para quem não conhece, o Hubble é um hub de inovação em Minas Gerais, focado em fintechs. Antes de falar do Hubble, deixa eu falar rapidinho sobre mim. Eu sou da LM Ventures. A LM é uma empresa de consultoria que trabalha com inovação desde com startups e focada com inovação em grandes corporações. A gente trabalha com um modelo um pouquinho diferente das outras, a gente cria uns hubs de inovação pelo país, em verticais, então hub em agro, hub em mercado financeiro, em fintechs, um hub em construção, a gente já fez também coisa em logística, e só um lembrete aí para empreendedores que estejam na call, na live, a gente está fazendo um programa com a AkzoNobel, chamado Paint the Future, onde eles estão procurando algumas soluções em diversas áreas para trabalhar diretamente com eles. Quem tiver interesse, eu acho que tem uma solução que trabalha com a AkzoNobel, seja para solução para a indústria, seja coisa para a experiência do cliente, só dá uma entradinha, dá uma olhada no Paint the Future e faz a inscrição, vale a pena. Só voltando aqui para a gente, o nosso modelo de hub é um pouco diferente das outras. A gente tem um modelo que tem 3 pilares: as grandes empresas que nos apoiam, as startups que nos ajudam a entregar as soluções e o ecossistema. Olhando para as grandes empresas, por que eles resolvem fazer parte do Hubble, né? O objetivo é se conectar com startups do seu segmento. Então, a gente é um hub que é free equity. O objetivo é fazer negócio com as empresas que fazem parte deles. Então, a gente oferece no Hubble acesso às novas tecnologias, a possibilidade das startups virarem fornecedores desses grandes bancos, novas linhas de receitas com esses bancos, projetos pilotos, projetos de pesquisa. Olhando também para a parte de mudança cultural, então o Hub faz um trabalho muito grande com os colaboradores dos bancos para trazer essa mudança, então mostrar um pouco mais como que a startup trabalha, a forma como ela trabalha, as novas metodologias. A gente trabalha com diagnóstico flexível, os colaboradores viram mentores do Hubble, e sem contar todos esses eventos tem eventos que são para todo mundo e tem eventos que são só internos. Por último, mídia de exposição, até um pouco isso que a gente está fazendo hoje. As empresas querem aparecerem como inovadoras e serem inovadoras não só dentro, mas também para fora. É isso que a gente ajuda também, trazendo essa inovação e essa pegada, seja trabalhando nos sites, blogs, veículos de imprensa especializados nessa linha. Quem faz parte do Hubble, nós temos 2 parceiros, o BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas, e a Olé Consignado, que é o braço consignado do Grupo Santander. A gente é muito orgulhoso dos dois, não sei se tem alguém do BDMG e da Olé por aí, mas são os parceiros que tornam possível que tudo que acontece dentro do Hubble possa acontecer, faça um negócio com as startups. Nós, LM Ventures, somos o parceiro operacional, então tudo relacionado a gente, relacionado ao programa, à operação, quer entender mais se você é startup, se você é parceiro, quer virar um parceiro corporativo, é só conversar com a gente. Nós tivemos o primeiro batch das empresas do Hubble, que acabou no final do ano. O nosso batch, nós somos um hub de fintech, né? Então a gente teve coisa nessa linha, mas saímos um pouco, procuramos soluções um pouquinho diferentes. Então a gente teve desde reconhecimento facial até Big Data e Analytics, passando por blockchain. E estamos atualmente no segundo batch, onde é um batch mais fintech. Então a gente tem muita coisa de crédito para grandes empresas, microcrédito, consignado privado, além de soluções como crawlers, metodologias para tomar a decisão, etc. Então, galera, quem quiser conhecer mais sobre o Hubble, só procurar, entra no site, dá uma olhada. Também, se quiser falar comigo, tá aí os meus contatos, é só vocês entrarem em contato, tá? Eu vou parar de compartilhar minha tela, tem até uma galera aqui esperando para entrar, para a gente começar. Vitor, hoje o nosso convidado, né, o Vitor Torres, fundador e CEO do Contabilizei. Cara, queria tocar num ponto assim, para a gente começar, acho que antes do Contabilizei, assim, como é que veio a ideia, o que você estava fazendo, onde é que você estava, como é que era a tua vida antes de você resolver montar a empresa? Você está mutado, cara. Acontece muito, né? Relaxa, fica As tranquilo. reuniões assim. Bom, primeiro, agradecer o convite de vocês. É um prazer poder estar aqui. Espero que eu possa agregar um pouquinho, trazer um pouquinho de experiência para vocês e, de repente, fazer com que vocês não percam tanto cabelo que nem eu na jornada empreendedora. Eu comecei, eu Justo. tinha bem mais cabelo. Não sei se é a situação do Magnus também, ou se o Magnus sempre foi assim, mas... Magnus Não, é o meu assim, também cara. fui perdendo ao longo das empresas. Então, acho que a nossa história começou, obviamente, antes da Contabilizei, porque eu comecei a sentir a dor de ser um empresário e ter que ter contador. E minha empresa, eu tinha uma empresa de educação corporativa, a gente passou
por 4 contadores, todos com o mesmo preço tabelado, tudo muito caro, vinculado ao salário mínimo, respostas dos contadores assim, muito técnica, não entendia, não tinha nada assim, não me ajudava, né? E eu sempre gostei muito de tecnologia, e naquela época, isso a gente estava falando de 2010, 2011, quem tem os cabelos brancos que vai lembrar um pouquinho que a gente pagava as contas até então ali na agência, a gente levava as contas, pagava a conta na agência, e os bancos estavam começando a desenvolver os internet bankings, né? Não é o aplicativo mobile que a gente vê hoje, mas era assim uma interface na internet para você pagar e não precisar, né? Você pode fazer doc, etc, etc. E naquela época estava acontecendo isso, e eu falei, puxa, olha que legal, o banco está saindo da agência física, está indo para a nuvem. Eu falei, pô, por que o contador também não pode fazer isso, né? Porque o contador é o cara lá que tem um escritóriozinho, ele atende os clientes próximos dele na região, na cidade, no máximo, mas não tem, assim, algo que leva um escritório para a nuvem e possa operar em escala no país, né? Então, a gente saiu dessa inquietude de entregar um valor, um serviço de valor melhor para o nosso cliente, de economizar, né? Ajudar ele a economizar, ao mesmo tempo que ele consegue ter esse serviço mandatório de uma forma mais econômica. Uhum. Então, sair dessa inquietude de juntar uma tendência de tudo está indo para a cloud, num setor que estava operando há décadas da mesma forma, obviamente muito fechado, né, com preços teoricamente, entre aspas, tabelado, e quem sofria era o micro e pequeno empresário, que tinha que pagar o mesmo preço por um serviço não tão bom. Uhum. E o cara já é um herói, né? O cara já carrega todo o custo do Brasil, ele faz emprego, ele gera receita, e ainda assim tem que carregar alguns custos, que é o custo Brasil nas costas. Eu entendi que era um momento para a gente poder ajudar esse cara a reduzir esse custo Brasil, porque o nosso micro e pequeno empresário, ele corresponde, ele gera, né, 30% do PIB do Brasil, de acordo com o Sebrae. Então, toda a riqueza, né, 30% da riqueza gerada no país é gerada pelo micro e pequeno empresário, e ele também gera 50% de toda a mão de obra formal no país, formal, tá? E quando a gente olha o número de CNPJs que tem no Brasil, a gente tem mais de 15 milhões de CNPJs espalhados nesse nosso Brasilzão, 98% dos CNPJs são micro e pequenas empresas. Então, é muita gente carregando esse nosso país nas costas, mas tendo que levar esse custo Brasil, etc. Então, foi daí que saiu a Contabilizei. Me estendi um pouquinho mais, mas acho que queria dar um... Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Mas assim, você não era um cara que vinha desse mundo. Existia pelo menos um benchmark? Existia alguém que você olhava, talvez lá fora, talvez não na mesma indústria, mas você olhava e fazia, cara, dá pra fazer daquele jeito ali? Ou não? Não existia, cara. Não existia e não existe ainda. Acho que se tivesse surgindo alguma coisa, acho que é Japão que está fazendo uma coisa parecida, mas tem que lembrar que aqui no Brasil a gente foi um dos primeiros países a adotar a nota fiscal eletrônica, né? Isso permitiu que a gente também pudesse automatizar e permitir que a gente pudesse ir para a nuvem. Mas todo mundo compara a gente com um software de gestão. Na verdade, a gente não é um software de gestão. Perfeito. A gente é de fato o contador, né? Então, pensa num contador, existem mais de 60 mil contadores espalhados, escritórios de contabilidade espalhados pelo país. Nós somos um desses 60 mil que investiu na própria tecnologia, e isso faz com que a gente consiga ter escala, que a gente consiga atender, né, praticamente o país inteiro. Um contador, para vocês terem uma ideia, um contador tem, em média, no portfólio deles, 80 a 100 clientes, essa é a média brasileira. A Contabilizei, né, dados públicos, a gente já passou de 10 mil clientes, a gente tem muito mais do que 10 mil clientes, mas a gente só anuncia 10 mil. Depois eu posso explicar um pouquinho porque que a gente anuncia menos clientes do que, na verdade, a gente tem. Geralmente, a galera quer anunciar mais clientes do que tem, e a gente anuncia menos, mas depois é outro tópico aí das perguntas. Mas, enfim, tá aí, cara, respondido. Perfeito. E como é que foi esse início, cara? Vocês, beleza, resolveram montar a empresa, viram lá essa dificuldade, foram atrás de montar a empresa. Inicialmente você tinha uma ideia, beleza, vou digitalizar esse processo, vou levar esse processo para a nuvem. Mas como é que foi esse início? Vocês foram atrás de seed money? Vocês chegaram a levantar alguma grana? Os sócios resolveram botar dinheiro? Essa parte para fazer o primeiro financiamento, como é que foi?
Cara, o primeiro financiamento foi quebrar o porquinho, como a maioria dos empreendedores, né, fazem. A gente Perfeito. quebrou o porquinho, tanto eu quanto o meu sócio. Então, a gente sustentou por mais de um ano sozinho na companhia, sem ter nenhuma receita. A gente tirou do nosso bolso para, né, continuar alimentando a família. Obviamente, as nossas esposas ajudaram muito no processo. Uhum. Mas começamos sem dinheiro. E aí, a gente só foi começar a buscar um seed money. A gente fechou uma rodada de capital de anjo. Uhum. Foi 5 meses de operação. Então, a gente, para você ter uma ideia, a gente passou um ano, né, desenvolvendo, e aí lançamos em janeiro de 2014. E aí no primeiro mês a gente fez 22 vendas, me lembro até hoje, né? 22 vendas. E aí, cara, tu vai pensar, porra, 22 vendas não é muito, né? Mas acontece que se tu for comparar com o portfólio que um contador demora anos para montar entre 80 a 100, a gente já tinha feito 25% do portfólio num mês. Né? Entendi. Ele falou, pô, acho que tem um negócio. E aí no mês seguinte a gente vendeu mais umas 30. E aí a gente começou a falar, cara, acho que a gente tem um negócio legal na mão aqui. E a gente só estava atendendo Curitiba. Então só, assim, imagina, 50 vendas em 2 meses numa cidade só. E Entendi. aí eu falei, não, a gente tem que chegar em São Paulo, a gente tem que chegar no Rio de Janeiro, tem que chegar em BH. Vamos precisar de capital, porque né, o porquinho já tava Uhum. esgoelado, já estava magrinho o porquinho, coitado. Só tava a pele dele. E, e aí, cara, a gente foi para uma rodada de anjo, a gente fechou relativamente rápido. Já eram investidores que eu já estava conversando, né? Isso é um skill que todo empreendedor tem que ter, não tem que falar com o investidor somente quando está buscando dinheiro. E então a gente levantou a capital 5 meses depois, mas foi muito para, né, pagar um salário mínimo para nós, uma coisa bem ridícula. E até Uhum. fazendo um caos aqui, né? O primeiro mês que a gente fechou 20 e poucas, 22 vendas, né? E aí no mês, em fevereiro, a gente, né, fruto dessas 22 vendas, a gente faturou, acho que era R$ 2.200, uma coisa assim. Aí eu Uhum. cheguei aqui pro meu sócio, que era o CTO, né? Ele só cuidava de desenvolvimento, eu cuidava de todo o resto. Aí eu Uhum. liguei para ele e falei o seguinte, falei para ele assim, ô Fábio, tu consegue viver por R$ 1.000? E daí ele falou, não, por quê? Eu falei, não, cara, porque agora a gente tem R$ 2.200, então a gente faz um split, 1.000 para cada um, vai ficar 1.000 para sempre, porque a gente já tem 20 e poucos clientes que vão ficar pagando, então a gente já conseguiu uma receita recorrente aí de R$ 1.000 para cada um. Então, brincadeiras à parte, a gente, com o primeiro capital que a gente recebeu do faturamento, a gente conseguiu contratar nosso primeiro funcionário. Então a gente já tinha essa cabeça que a gente, né, queria investir na companhia, queria continuar investindo na companhia. Em vez de tirar dinheiro para nós, a gente contratou nosso primeiro funcionário, que, by the way, está com a gente até hoje. Animal. Funcionário número 1 aí da companhia, tem 6 anos de companhia. Então, muito, muito Legal. bacana. Então, eu queria voltar, acho que tem muito para a gente falar de investimento e tal, como é que foi levantar, até as outras rodadas que você fez. Mas eu queria voltar nesse ponto do início, assim, como vocês fizeram, você falou que ficaram um ano trabalhando no produto. O produto da Contabilizar é grande, né? Ele tem vários, até porque tem que substituir o contador. Como é que foi esse processo de criação do produto, mas sem ter o usuário? Você não tinha o cliente ali. Então, vocês criavam e você ia atrás de feedback? Como é que funcionava esse feedback do cliente para o produto que está em beta ainda, que você não tem usuário? Sim, acho que, dada a característica do negócio que a gente estava entrando, da indústria que a gente estava entrando, a gente, né, não rodou o playbook de startup, né? Tu fala, pô, Uhum. vamos rodar o playbook de startup, vamos fazer um MVP. MVP você faz em 2, 3 meses, você coloca no ar e vai testando. Cara, tu não pode fazer isso com contabilidade, né? Porque tu vai ter multa, tu vai ter juros, tu erra. Então, tem muitas coisas que tu não pode simplesmente ir testando, né? Você tem um conjunto de regras, você tem um conjunto de exigências que o governo faz. Então, o que a gente fez? A gente partiu do governo. Então, pensa assim, o cliente, o micro e pequeno empresário, contrata o contador, para o contador ficar no meio do caminho entre o cliente e o governo, né? Então, nós sabíamos que o cliente, o que o cliente queria? Ele queria que a gente cuidasse de tudo para ele, certo? Então, eu falei, pô, beleza, se eu vou ter que cuidar tudo, quais são as exigências que o governo tem? Se eu atender as exigências do governo, eu vou estar atendendo, de certa forma, o que o meu cliente espera. Então, a gente mergulhou por esse um ano para trabalhar e desenvolver muito automação para aquilo que o governo quer. Então, era muito mais... O meu cliente inicial era o governo. Né? Então são essas duas características um pouco diferentes que fazem com que a gente tivesse que o nosso MVP se levasse mais de um ano.
e não 2 meses como a galera monta hoje, né? Então são essas características que fizeram a gente ser um pouquinho diferente. E ainda assim, tem N características que eu posso ir falando para vocês entenderem um pouquinho que o nosso business ele é muito mais focado para o governo do que para o nosso cliente, né? Muito mais focado. O que a gente quer é cliente, não se estressa, deixa com a gente. E então a gente fica lá cuidando de todas as maluquices que o governo faz, aquelas alterações que o governo faz. Posso até inclusive dar um exemplo para vocês. Olha só que loucura. Eu acho que é válido você falar disso, assim, que eu nunca tinha parado de pensar nesse ponto. Cara, eu sou cliente de vocês, eu uso a plataforma, mas assim, nunca parei de pensar que você trabalha ali com o governo e comigo. Como é que é esse negócio? O governo é uma loucura. Eu tenho 2 exemplos só da época do Covid, só para vocês terem uma ideia. Então, você deve ter visto guias de imposto, Que né? não rolou. E aí, que não rolou. Então, o governo, ele fala assim, cara, vamos postergar. Só que tem cliente que quer pagar a guia. Ele falou, cara, eu não quero postergar, eu quero pagar hoje, porque eu não quero assumir um débito. Só que o governo não libera a funcionalidade para a gente poder calcular o imposto. Entendeu? Loucura do governo. Aí a gente tem outra, assim, a gente abre muita empresa no país, né? A gente abre de graça e tal. E aí baixou uma portaria que agora com o Covid você pode abrir empresa sem sair de casa, tá? Então a gente começou a se adaptamos rápido, fizemos o processo, chegamos na junta comercial, a junta comercial não tinha se adaptado. Então existe, pode abrir, etc. Algumas juntas comerciais, por exemplo, Rio de Janeiro já se adaptou, São Paulo ainda não. Então a gente vai operando assim, tá bom, São Paulo a gente opera de um jeito, Rio de Janeiro do outro, Curitiba do outro. Então imagina operar isso em escala, cara. A nossa, assim, é loucura, precisa de muita tecnologia, muito produto, muita adaptação. E é isso que é trabalhar com o governo, sabe? Essa loucura maluca. Mas também é uma loucura maluca trabalhar com o cliente também, porque o cliente também quer, né, tá sempre mudando, o padrão de comportamento mudando. Mas tem muita coisa que a gente não consegue bater na porta do governo e falar, cara, governo, será que você poderia fazer desse jeito, para ajudar todo mundo? Né? O governo não tem essa abertura, quer fazer do jeito dele e pronto. Bom, e voltando para a parte de produto, tem a palavrinha, as 3 palavrinhas mágicas, né, que o mundo já tá falando, que é o Product Market Fit, assim. Quando é que vocês viram isso? O produto de vocês vem... como é que é a evolução desse produto? Mas, assim, você acha que nesses 5 meses, quando você conseguiu, teve ali os primeiros números, realmente são números bem muito interessantes. Foi ali que até os investidores viram esse Product Market Fit? Você acreditou, pô, esse produto tem alguma coisa, talvez tenha uma coisa ou outra que precisa mudar, mas realmente ele tem um troço aqui. Eu acho que assim, a parte de investimento ela tem mudado bastante o que se encaixa como seed, o que se encaixa como Series A, Totalmente. etc, né? Mas na nossa época, falando ali 2014, cara, um investimento anjo naquela época, de algumas centenas de milhares, ela é um investimento que tu não tem exatamente um product market fit. Você tem um início de uma pequena atração, né? Você tem, né, o mercado está começando a gostar, mas cara, vai rampar ou não vai rampar? Puta, é um big guess que o investidor faz. O que a gente tinha, assim, a nosso favor, era uma atração e ao mesmo em cima disso era saber que o nosso serviço é mandatório por lei. Então, e a gente estava fazendo o nosso serviço de uma outra forma. Então a gente estava entregando economia para o nosso cliente para um serviço que é mandatório. O que tinha de big doubts assim dos investidores? Cara, será que os clientes vão querer, será que os usuários, os donos de empresas vão querer mudar para um sistema online, né? Não um sistema, mas um relacionamento online? Isso em 2014, tá? Hoje, 2020, ainda mais acelerado com o Covid, é muito fácil você falar assim, é óbvio que vai, né? Mas lá em 2014, tinha esse big guess que, puta, a gente não sabia. E aí, depois eu posso contar, mas a gente mexeu, fez uns tweaks ali, e depois a gente começou a escalar bem mais rápido a companhia do que 20 vendas por mês, 30 vendas por mês, enfim. Mas legal. Tinha esse big guess, mas tinha tração e tinha fundamentalmente a natureza do nosso negócio. O problemão que é contabilidade no Brasil. Fala um pouco desses tweaks que vocês fizeram, coisas que vocês conseguiram achar ali, mudar, que fez o negócio dar uma decolada. Cara, tem vários causos aí. Já como a gente está numa sala de empreendedores, dá para contar essas maluquices. Não é contar a causa mesmo, cara. Vou contar à vontade, eu ia falar isso agora. Cara, não, depois eu tenho outros causos com contadores, né? Mas depois a gente conta. Esses aí são mais fortes.
Esses casos aqui que eu vou contar são mais engraçados. O que a gente fez? Quando a gente começou a companhia, lá em janeiro de 2014, eu queria, e naquela época o salário mínimo estava, acho que R$ 724, tá? E eu queria, ou R$ 726 por aí, 724, 720, não importa. Eu queria que a gente botasse um serviço de contabilidade na nuvem por menos de R$ 100. Então a gente falou, cara, vamos lançar R$ 99, tá? E vocês podem comprovar essa história super verídica, se digitarem Contabilizei Gazeta do Povo, que é o maior jornal aqui de Curitiba, do Paraná, vocês vão ver uma matéria, acho que em janeiro, dia 14 de janeiro de 2014, onde sai Contabilizei ali, serviço abaixo de R$ 99. O que aconteceu? Lá, no começo, a gente tinha um site e tinha um número fixo, né? Porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha, cara, vamos vender por WhatsApp. Não, tu vendia por telefone fixo, para passar credibilidade, né? Então, já estamos contando a história né, pré-histórico aqui. Mas, enfim, os caras ligavam para esse número fixo, era um siga-me que ia para o meu celular. Aí atendia o Vitor. E os caras falavam assim para mim, Vitor, cara, gostei da proposta, acho muito legal as coisas online, mas eu vou te contar uma coisa, cara, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu pago mais de 800 pila pro meu contador. Como é que tu tá me oferecendo o mesmo serviço por 99? Isso aqui parece ser golpe de internet, né? Aí, cara, alguns, né, os 22 fecharam, depois os outros 30 fecharam, mas alguns não estavam convertendo. E eu escutava esse feedback qualitativo. O que eu fiz, cara? Eu falei assim, bom, se os caras querem pagar mais do que 99, vamos aumentar esse preço, vamos ver o que acontece. Aí eu fui aumentando gradualmente. A primeira mexida foi de 99 para 149. Aí quando eu mexi para 149, cara, parou as dúvidas. Não sei porquê, de repente 99 tá um preço muito sacanagem, né? 99, né? 99 centavos, aquela cabeça assim de, cara, o barato vai sair caro. Mas 149 parece ser um preço que, puta, pro cliente foi legal. E aí a gente começou a vender um pouco mais, né? E aí o que aconteceu? A gente passou 2014 inteiro vendendo a 149. Então toda a nossa base pagando a 149. A gente foi terminar o ano e aí a gente começou, no ano de 2014, que a gente recebeu investimento, a gente começou a investir muito no produto para automatizar ainda mais. E a gente conseguiu fazer umas automatizações super master, assim, e conseguimos, eu pensei assim, cara, a gente consegue ofertar esse serviço ainda mais barato do que 99, ainda mais barato que 149. Vamos fazer o seguinte, agora que a gente já tem um pouquinho de marca, né? Ou seja, não tinha nada de marca, mas eu achava que a gente tinha um pouquinho. Agora que a gente tem um pouquinho de marca, vamos dar um bico nessa indústria e vamos chegar assim causando. Aí o meu board, eu já tinha o pessoal da Kazek no board, né? Que quem é familiar aqui na rede de VC já conhece. Tinha Kazek e Kazek falou: caraca, meu, você tem certeza? Eu falei: vamos pensar, vamos testar R$ 49. Aí eu falei, pô, você tá maluco? Você vai cortar o teu faturamento por 2/3, etc, etc. Eu falei, cara, vamos ofertar toda a nossa base. Ao invés de pagar 149, vai pagar 49, porque a gente automatizou, a gente conseguiu fazer isso, então vamos entregar esse valor para o nosso cliente. E para os novos, também vamos a 49. E em cima disso, a gente cobrava para abrir empresa. A gente falou, não vamos cobrar R$ 400 por abertura, vamos entregar de graça. Então, a partir de janeiro de 2015, a gente anunciou para toda a base que ela ia pagar, de vez 149, por 49, porque a gente conseguiu fazer as automatizações e a gente achava justo entregar esse valor para ele. Cara, assim, choveu e-mail dizendo, nós amamos a Contabilizei, cara, o Vitor, eu te amo. Foi muito legal, assim, né, poder ver a base. E isso, o que aconteceu, cara? A base começou, ela me ajudar a promover a companhia. Ela começou a ajudar a falar, cara, vem para Contabilizei, os caras são muito malucos, meu. Os caras saíram de 149 para 49, os caras oferecem o mesmo serviço que eu tinha com o contador melhor, por um preço muito melhor. Cara, sabe quantas vezes a gente cresceu em 2015? 11 vezes. Nossa. 11. Que animal. 11. E aí eu me lembro que no board, a gente tinha board mensal, né? Aí no board de fevereiro, quando veio o resultado de janeiro, a gente perdeu 2/3 da receita. E aí o board member veio e falou, e aí, Vitor, como é que você está sentindo perdendo 2/3 da receita? E eu falei, olha, eu não me sinto bem, não é legal, né? É uma coisa que dói no meu estômago. Mas eu aposto que a gente vai crescer muito e logo, logo a gente vai passar, atingir o faturamento que a gente tinha. Cara, dito e feito, a gente cresceu 11 vezes, então era, acho que abril e maio, a gente já tinha passado
o faturamento e eu comecei o board com um sorrisão assim, ó. E eles começaram, por que você está sorrindo? Eu falei, não, dá uma olhada no faturamento aqui para tu ver, já passamos o faturamento que a gente tinha. E projetado, se a gente tivesse projetado o nosso crescimento naquele ritmo, mês que vem a gente já está passando ele. Então, foi muito legal, assim, de ter dado uma puta sorte, né? Às vezes a gente tem que tirar umas cartadas, testar algumas coisas e tal. Então, esse é um caos bacana de mexer no Muito preço, legal. que repercutiu muito bem na companhia e nos nossos clientes, enfim. Que animal. Desculpa, me Muito alonguei demais legal, aqui. imagina, de jeito nenhum, a história é muito massa, muito legal. Eu queria ficar nesse ponto desses tweaks, assim, né, mas entrar numa parte um pouquinho mais técnica, mas do lado do KPI, assim, essas métricas que vocês usam. Primeiro que entender que, para você, assim, como é que você enxerga, o que você mais usa, como que você tem alguma ferramenta para tomar conta disso, que métricas como, sei lá, CAC, LTV, são coisas que mais fazem sentido para vocês. O que vocês monitoram de perto? Bom, cara, acho que começar com contabilidade, né? Tem aquele negócio, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, a gente é muito bom na contabilidade para nossos clientes, mas a gente não tem, assim, um sistema fodástico de contabilidade para nós, por alguns motivos, assim. O primeiro é que a contabilidade não foi feita por uma empresa como a nossa, nós temos quase 400 pessoas dentro da companhia, né? Um faturamento muito maluco. Só que a gente não consegue usar a contabilidade de outros sistemas, porque, teoricamente, são os nossos concorrentes que vão olhar o nosso faturamento de alguma forma, né? Então, a gente é meio paranoico com isso, assim. Então, a gente dá nossos pulos internamente lá. Agora, quando fala de acompanhamento da companhia, gestão, etc, etc, aí a gente olha, sim, KPIs, a gente é muito forte no KPIs. Só um by the way aqui, a gente é auditado pela KPMG, só para a galera não ficar maluca aqui, a gente é auditado pela KPMG desde 2015, tá? Então a gente tem todas as auditorias de contábeis e tal, tá tudo certinho. Só para, né, eu tenho minha responsabilidade aqui como CEO também de falar as coisas como, né, a gente está entre empreendedores, mas eu tenho minha responsabilidade aqui com relação à companhia. Voltando, dentro a gente olha para nós como serviço que a gente é um SaaS. Né? A gente é um Subscription as a Service. Só um ponto nisso, sempre foi esse o objetivo, sempre foi ser SaaS. Desde lá do início, você pensou em ter um outro modelo de negócio? Cara, eu nem cogitei ter outro modelo de negócio que não fosse SaaS, porque a indústria já opera no SaaS, né? Tu paga o contador mensal, etc, etc. Você paga mensal contador. Eu não queria reinventar a roda, né? Eu já tava fazendo um movimento de sair do presencial para ir para o digital. E aí, mais um modelo de negócio meio maluco, eu acho que não ia parar de pé, né? Eu ia ser conhecido como Vitor Inventor, mas não, eu acho que de repente não estaria aqui para contar essa história dessa forma. Então, cara, como a gente olha SaaS, a gente opera o playbook de SaaS. Que, né, acho que não adianta a gente entrar aqui, qualquer um pode entrar, vários sites em inglês aí, com playbooks de SaaS muito bacanas, mas a gente se concentra muito, dada a natureza do nosso business, porque a gente não é um SaaS 100% SaaS, a gente tem serviço, né? Então tem coisa que a gente faz ainda manual, que a gente não automatizou e tal. A gente foca muito na nossa margem de contribuição e na nossa margem bruta, que dá mais ou menos a escala da companhia, né? Quantos contadores a gente tem para cada cliente, quantas pessoas operacionais a gente tem para cada cliente, isso reflete geralmente na margem bruta. Aí a gente olha o CAC, mas principalmente a gente olha a relação de LTV, né? O Lifetime Value, pelo CAC. E a gente gosta de olhar sempre a visão mais negativa e pior possível. A gente, né, gosta de vestir o chapéu do cara pessimista e falar assim, cara, o nosso LTV a gente multiplica pela gross margin. A gente não multiplica o tempo que ele vai ficar pelo faturamento. A gente pega, não, vamos multiplicar todo, claro, o faturamento dele pela gross margin que ele entrega para nós, tá? Então a gente tira, dentro da gross margin, tira custo de servir, tira gastos com tecnologia, time de tecnologia para manutenção, então, CAC, a gente coloca tudo lá. Então a gente olha a pior versão do LTV, quando a gente fala para os nossos investidores, LTV no board já está subentendido que é LTV versus gross margin. Tá? A gente olha também a relação LTV para CAC, muito, e aí o CAC também a gente faz o fully loaded, então a gente inclui tudo no CAC, equipe de vendas, equipe de marketing, tudo. A gente faz um rateio dos custos da equipe de marketing dentro, né, dos custos fixos para dentro do fully loaded. Então a gente gosta de olhar assim, a pior visão possível internamente, para a gente ter certeza que a gente está operando um business
muito forte, né? De uma forma muito estável. Uhum. E aí a gente olha NPS, a gente faz uma análise do NPS para clientes a cada 3 meses, diferentes momentos do cliente. A gente olha muito o Reclame Aqui, que é uma métrica que eu gosto de acompanhar. Todos os reclames aqui chegam para mim também. A gente né, precisa corrigir as pontas. A gente é uma empresa que cresce muito. Tem muita coisa que a gente precisa desenvolver. Então eu gosto de olhar as falhas de qualidade, né? Nas minhas vidas passadas eu trabalhei em consultoria, e principalmente consultoria de ISO 9000, 5S, planejamento estratégico. Então, a qualidade, para mim, vem natural, assim. Então, vocês têm alguma parte de métricas que você quer que eu aprofunde? Não. Acho que era mais entender isso, de como vocês fazem. Acho que é válido ressaltar, né? A gente fala sempre disso, todos os hubs nossos, sobre a importância do KPI, de que o empreendedor tem que saber. Então, é só para bater esse ponto com vocês. E só vocês usam alguma ferramenta específica? Fala aí, Marcos. Não, eu queria só saber de OKR também. Vocês têm OKR para todo mundo? Vocês têm só em cima? Não tem, não acredito. Beleza, sim. Deixa eu só responder. A gente não usa nenhum sistema, tá, Edu? A gente usa muita coisa interna, nossa, mas a gente não usa um sistema. A gente gosta de não adicionar tanta complexidade, sabe? Então, tudo tem que ter um software. Cara, não necessariamente, né? Assim, às vezes a gente vai começando, vai adaptando, vendo como é que é o jeito da empresa, como é que a gente adapta. Então, o OKR, daí respondendo já a pergunta do Marcos, sim, a gente gosta muito de OKR. Eu sou, assim, fanático por OKR. A gente tem OKR desde 2015, quando a empresa tinha 30 pessoas. Naquela época não se falava de OKR aqui no Brasil, a gente estava já buscando OKR, eu acredito muito. Então, voltando, né, eu tenho essa cabeça de planejamento estratégico e sempre vi e nunca acreditei em planejamento estratégico de 5 anos, principalmente para startup. Então, nem anual. Então, quando eu vi essa ferramenta de 3 meses, eu falei, cara, é exatamente essa ferramenta que uma startup precisa para adaptar, para trabalhar. E aí, Marcos, aí entrando um pouquinho mais no OKR, a gente nunca chegou no OKR individual. A gente sempre faz OKR companhia, OKR área. Muito pela maturidade da nossa companhia frente a como que a gente avalia os indivíduos, né? Então, a parte do OKR de individual, by the book, ela não deve servir como uma análise de desempenho. Mas é muito difícil, dada a maturidade da nossa companhia, dada a maturidade da nossa equipe, do mercado brasileiro em si, as coisas começam a se confundir. Então, a gente tem muito receio de aplicar o OKR para analisar o desempenho da nossa equipe. Então, a gente olha a nível de macro da área e a gente coloca todo mundo como o resultado da área, tá? E aí, a gente analisa o desempenho individualmente, daí com outras métricas que podem estar um pouquinho atrelada ao OKR da área, mas não necessariamente está. Legal. Massa. Alguma outra pergunta nesse ponto aí, chefe? Tudo bom? Não, na parte de indicadores também, cara, indicadores de crescimento, o pessoal também tem muita dúvida aí, tipo assim, cara, lógico, você falou que tem crescimento super rápido e tal, você falou LTV, etc e tal, mas assim, por exemplo, o churn, eu acho que é um negócio que imagino que de vocês é baixo, é um negócio super relevante. Tem alguns outros indicadores de crescimento aí que você acha que vale a pena prestar um pouco mais, para a galera prestar um pouco mais atenção? E só para incluir nisso aí, o CAC por LTV tem um número mágico ali, né? Cada um diz já 6, 8, tem ali um número mágico. Eu sei que vocês fazem o LTV, mas na gross margin eu confesso que eu não tinha visto a galera fazendo. Eu tinha visto sempre na faturamento. Mas vocês também olham para esse número mágico e estão ali chegando? Tá? Cara, o número mágico, ele depende da indústria, ele depende da emoção do investidor, sabe? Eu meio que, né, em palavras bonitas, eu não dou muita atenção para isso não, cara. Literalmente, eu acho que a gente tem que construir uma companhia para o longo prazo. Sem dúvida, tem que usar benchmark, tem que olhar o que está acontecendo, mas eu não estou montando uma empresa para atingir o número mágico. Eu estou montando uma grande companhia que, cara, em algumas frentes a gente pode estar muito melhor que o número mágico, outras vezes a gente pode estar um pouquinho pior, dependendo do momento. Às vezes tu vai ter que fazer um pouquinho mais de investimento, por exemplo, em alguma área da companhia, isso vai sofrer, o teu número mágico, você vai perder o número mágico. Mas tu sabe que depois tu vai recuperar, mas eu não sou muito estressado com isso não, tá? Essa parte, assim, do que se fala no mercado, eu olho, mas a companhia, a gente tem um senso mais de longo prazo da companhia, construir uma empresa
com uma base sólida. Isso é importante, né? Inclusive agora no Covid, os nossos investidores falam assim, cara, do portfólio, vocês estão não falaram o melhor, né? Porque não querem dar esse senso, mas cara, vocês estão muito bem, muito, muito, muito bem. Tanto que eles meio que desligaram a chavinha né, de falar com a gente, porque viram que, cara, o churn está controlado, vendas a gente continua crescendo, então a companhia está bem estruturada. Aí respondendo Perfeito. a pergunta do Magnus com relação ao NPS, desculpa, com o churn, eu adoro que você falou de crescimento e utilizou churn como métrica de crescimento. Eu adoro isso, Magnus. Sabe por quê? Porque o churn, ele é o percentual da saída de clientes da tua base. Então, se você tem, sei lá, 5% de churn no mês, significa dizer que você precisa crescer no mês seguinte 5% para que, pelo menos, tu não perca base, né? Que você continue, que a tua companhia não cresça nem diminua. Então, eu gosto de enxergar churn, sim, como uma métrica de crescimento, porque quanto menor o meu churn e mais rápido e maior foram minhas vendas, mais eu cresço, né? Então, eu gosto dessa linha. E sim, churn é fundamental. A gente explode o churn em 3, 4 linhas. Então, quando a gente apresenta o churn para o nosso board, tem uma linha macro, que é o churn consolidado, né? E aí embaixo tem uma linha, assim, umas 3, 4 linhas de como que ele se comporta. Por exemplo, tem churn de inadimplência, a gente quebra por inadimplência, a gente quebra por insatisfação com o produto, a gente quebra por indisponibilidade técnica, porque às vezes o cara muda de cidade, a gente não atende a cidade, a gente quebra por N motivos. E isso é muito legal porque a gente consegue, de fato, entender o que está acontecendo, né? E alguns churns a gente olha e fala assim, cara, puta, mas são, sei lá, 5 pessoas nesse mês. Puta, a empresa tem mais de 10 mil, sabe? Puta, não vamos botar recurso ali. Tudo bem, infelizmente, puta, mas não é o motivo. Então, quando tu explode, tu consegue ter uma granularidade de ver o que tu trabalha e o que não trabalha. Porque se tu olha o consolidado, tu fala assim, porra, tem que trabalhar no churn. Cara, mas em que lado do churn? Churn pode ser N coisas dentro da companhia, né? Então, acho que quando segmenta ele e faz os slices, você consegue ter uma granularidade de aonde está o problema e onde agir. Perfeito, boa. Cara, Mário, se puder, se tiver outro ponto nesse aí, pergunta, senão eu vou continuar aqui. Queria falar de pouco de equipe, né? Montar a contratação ali. Vocês saíram de 30 e poucas pessoas para 300. E até conversando com o Luiz da Estrada de Outro Brother nosso, ele até tava falando, cara, eu conhecia todo mundo, eu conhecia o nome da esposa, da namorada, do namorado, da galera. E um belo dia eu cheguei no escritório, entrei no elevador e dei de cara com um cara que não tinha visto na vida. Ele tava usando a camisa da Estrada. Falou, vai, quem é você? Queria que você falasse assim, como é que foi para você? Qual é a dica que você dá para escalar isso? Que vocês escalaram a contratação? Como é que foi esse processo para chegar a 300 funcionários? Cara, a gente está quase beirando 400 e, assim, quando eu falo esse número, começa a cair mais uns cabelos aqui. A realidade, cara, a realidade que a gente brinca que a nossa empresa é de tecnologia, que, puta, a gente tem que investir em tecnologia, mas quanto maior fica o negócio e mais maturidade eu tenho sobre negócios, eu estou beirando meus 40 anos aqui, a gente tem uma empresa de pessoas, cara. E assim, tu vai falar, tá, não, tu não tá falando nada novo. Não, eu não tô falando nada novo. Até porque quando tu vai em grandes empresas, aí tu vai fazer aquela integração, vem o RH e fala, o nosso maior ativo são as pessoas, blá, blá, blá. E a gente sabe que é tudo balela, mas e a gente sabe, a gente lê livros, né, de startup e tal, e quando os caras falam, não, people, cara, people. E a gente fala, tá, mas vamos botar o produto no ar, vamos fazer product market fit, etc. Só que a realidade, cara, a realidade é que as pessoas é o pilar mais importante do teu negócio. E sempre vai ser. Sempre vai ser. Sempre vai ser. E então, por alguns momentos na companhia, a gente tomou decisões que falam assim, puta, cara, a companhia precisa fazer tal coisa e a gente, né, ponderou menos para pessoas. E foi onde a gente mais errou. Mais errou. Por outro lado, a gente mais acertou quando a gente focou em pessoas. Então, a gente tem uma cultura, a gente trabalha muito forte a cultura da companhia, não estou dizendo que a gente tem a melhor cultura do mundo, mas a gente
trabalha muito forte a cultura a ponto de demitir pessoas por causa da cultura, por causa do desalinhamento de cultura. E isso teve muitos momentos que a gente anunciava, ó, cara, fulano saiu por desalinhamento da cultura. Porra, mas o cara tava performando. É, cara, mas estava desalinhado com a cultura, não tinha jeito, tentamos ajustar, mostrar, etc. Não vai, não fica. Então, aquela laranjinha podre lá, não importa, cara. É tipo que nem aquele, o Romário. Pô, o Romário era um cara que fazia gol pra caceta, mas ele não treinava, ele não dava exemplo bom, etc, etc. Né? Então, às vezes tu pode ter um Romário, mas tu não pode ter 3, 4, 5 Romários no time. Né? O Ben Horowitz fala desse negócio. Uhum. Tu pode ter um Dennis Rodman, não pode ter 15 Dennis Rodman no time. Então, quando a gente focou muito em cultura, foi quando a gente teve a empresa cada vez mais sólida e o produto melhor. Quando a gente desfocou em pessoas e, cara, traz gente, vamos botar, puta, preciso de mais 5 caras amanhã, aquele crescimento maluco, e negligenciamos, a gente caiu feio. E aí dói, porque tu tem que levantar não só a tua qualidade do serviço com o teu cliente, mas tu tem que levantar o moral do time, você tem que levantar processos internos, você tem que levantar muita coisa, sabe? Então, quem está começando, quem está ainda... Pode falar, desculpa. Não, pois não. Não, só para entender, vocês foram atrás de contratar alguém de RH e foi fazendo isso interno. Tem até um texto muito bom que eu li uma vez que dizia que o maior trabalho de um CEO era RH, depois das primeiras rodadas de investimento de uma empresa. Vocês foram atrás de uma equipe de RH interna, vocês contrataram uma consultoria? Como é que foi feito esse crescimento de vocês? Cara, a consultoria nunca vai entender o teu negócio como você entende. Eu sou, assim, nesse sentido de contratação, tá? Depois a gente contrata, a gente tem headhunters, a gente ajuda. Mas, assim, para a base do negócio, eu acho temerário você terceirizar a parte de pessoas. Acho temerário, tá? Minha visão. Eu tive a sorte de ter convidado o meu irmão para trabalhar comigo logo cedo na companhia. Ele foi, acho, funcionário, sei lá, 5º da companhia. E a gente, logo que a gente começou a crescer, eu coloquei ele para liderar o RH. E ele é formado em engenharia química, nada a ver com RH. Mas ele gostava de pessoas, né? Então ele foi se desenvolvendo. Mas o que eu acho que para mim, e aí tem um pouco do meu estilo de gestão, né? Eu gosto muito de confiar e de ter confiança nos relacionamentos. E o meu irmão é um cara que me conhece muito bem, sabe muito bem da cultura que eu quero implantar. Ele me conhece e sabe se o cara ia jogar bem ou não ia jogar bem no time. Então ele foi extraordinário para chamar as primeiras pessoas, o time, sabe? Tem gente que desde aquela época está com a gente até hoje, são os caras mais comprados da companhia. Então a gente eu acho que tive uma sorte, né? Então, de dica que eu poderia dar, assim, vocês têm que ter uma pessoa de pessoas, se não é você como CEO, COO, etc., se não é um dos sócios, você tem que ter uma pessoa que você confia muito e que entende e compartilha os mesmos valores, que acredita piamente nos valores que você tem. Porque se tiver alguém contratando e ela vai analisar, etc., e trouxer pessoas que estão desalinhadas, vai dar problema. E daí uma outra coisa que eu fazia, mesmo sendo meu irmão, eu entrevistava todo mundo, de estagiário a head. Não importa qual o cargo do cara. Eu entrevistei todo mundo até o funcionário 80 da companhia. E eu fazia literalmente todas as entrevistas junto. Tá? Por quê? Porque cada vez mais eu me alinhava com meu irmão. Outra, eu entendia mais de como recrutar pessoas, como conversar. Entendia quando a gente errava, né? Então eu contratava, eu aceitava, gostava do cara, meu irmão também não gostava do cara, vamos trazer. E o cara não dava certo. Puta, mas eu participei, eu perguntei. E daí tu começa a fazer todo um jogo de lembrar das coisas que... Daí tu fala, puta, o cara falou aquilo na entrevista, olha aqui, olha a merda que deu. Eu devia ter visto essa merda, eu não vi. Agora viu? Agora tomei, me ferrei. Então é muito legal você participar, né? Poder fazer tudo. Tu tem tempo para fazer tudo? Não, obviamente você não tem tempo. Né? A minha esposa, acho que queria quase me matar, ela queria trocar a chave de casa, enfim. Mas, cara, é o esforço que a gente tem que fazer para levantar um business. Não tem como as coisas saírem bonitinhas e sair tudo bonitinho. Se não tá caótico, tá errado. Tá errado. Vai estar caótico. E uma pergunta, não só se você acredita, se você viu isso dentro do Contabilizei.
Você acredita que existem perfis diferentes para fases da empresa, momentos da empresa? Então, um perfil Sem lá, dúvida. quando você tinha 5 funcionários, talvez não seja, por mais que o cara ou a mina sejam espetaculares, tirar a empresa do chão, eles não estão, talvez não se encaixe exatamente no perfil de uma empresa com 400. Sem dúvida, cara. Isso é uma outra verdade, e isso no Vale do Silício se fala muito, né? Aquelas pessoas que te trouxeram até aqui não vão te levar até lá. E tem profissional, e por N perfis, não é porque a gente é malvado e fala assim, ah, tu não serve Não é mais porque o agora cara para é a ruim. empresa. Às vezes o cara fala assim, porra, cara, mas agora tá num estágio que eu não tô mais me divertindo. Não é onde eu gosto de jogar. E faz parte, tem que deixar, né? O meu irmão não tá mais comigo hoje, o meu ex-sócio não tá, né? O meu CTO que fundou não tá mais comigo. Faz parte do processo, né? Uhum. E à medida do tempo que a empresa vai crescendo, você precisa dar uma encorpada, você precisa trazer caras que já fizeram isso, ou já souberam fazer, ou têm capacidade de fazer, porque, cara, imagina administrar 400 pessoas num business que cresce mais de 2 vezes ano contra ano. Pô, não é fácil, não é simples. E você precisa ter uma envergadura para fazer isso acontecer. Então é um processo natural. O problema todo, na minha visão, é que o nosso mercado é imaturo com todo mundo, seja de founder, CEO, seja de empregado, seja de colaboradores, de trabalhar em empresas que crescem muito rápido, da noite para o dia. Então, isso não é comum. Tu vai lá nos Estados Unidos, é super comum. O cara fala, pois é, mas esse jogo eu não quero mais jogar. E ele sai, ele vai para outra empresa. Né? O outro cara fala, não, eu não quero entrar nessa empresa, é muito pequena para mim ainda. Eu gosto quando está mais estruturado. Beleza. Os caras já têm esse conhecimento. Aqui não, aqui tudo é muito novo. Então a galera não sabe. A galera acha que não, eu entrei na empresa vou ficar 10 anos. Pô, tomara que fique, mas, cara, a chance é baixa. Né? A chance é baixa. Boa. Cara, a gente tá entrando na parte mais Só um pro pouquinho, final. Eu queria falar. pegar só um gancho do RH, cara. Além de entrevista, esse tipo de coisa, vocês usam algum outro tipo de ferramenta? Pois é, Tipo, sei alguma lá, dica? testes, disques, Usamos. whatever, you name it. Usamos teste, sim. Usamos teste de cognitivo, usamos teste de estresse. A gente consegue ter o perfil do cara, né? Então a gente encaixa bem o perfil do cara com a vaga. Então às vezes a gente vai trazer um cara e coisa recente, né? A gente foi trazer um desenvolvedor para uma vaga de marketing, tá? Só que a gente olhou o perfil do desenvolvedor nos testes e o cara era um perfil mais conservador, o cara gostava de coisas mais processuais. E marketing é aquela loucura. Pô, você testa se a landing page hoje, né? Pensa outra coisa, muda. Aquela muda caótico. A gente falou, cara, não vamos trazer esse cara para cá, porque esse cara vai querer sair da companhia. Vamos trazer esse cara para outra vaga. E a gente troca. Isso faz toda a diferença. Porque a gente evita atrito, a gente ajuda o cara a falar, pô, tá bom, eu vou querer, então não é para marketing, mas é para essa área, pô, vai ser melhor para você. E o cara já entra com o perfil dele. Né? A não ser que o cara fale, não, eu quero mesmo, quero testar, etc. Quase nunca acontece. Né? Mas sim, é uma boa pergunta, Magnus. Tem que ter, cara. Tem que ter. Depois, se puder compartilhar aí só umas dicas e tal, acho que isso é bacana para a galera que tá. Todo mundo está, entre aspas, não agora, né, por causa do. Mas, assim, na média, todo mundo está recrutando, todo mundo está criando esses processos aí. Então, Eu tenho uma dica rápida para dar, tá? Se vocês me permitirem aqui, Claro, que é fundamental e a gente usa. Eu estou usando até hoje, tá? Até estava no WhatsApp aqui pegando uma referência. Usem referências, cara. Pelo amor de Deus, não contrata ninguém sem referência. E aí, tu tem que fazer duas coisas. Tu tem que pedir referência para a pessoa, ela vai te dar as pessoas que, obviamente, vão falar bem dela, né? E você vai ter que fazer por fora, fazer um back channel de gente que já trabalhou com essa pessoa. Você precisa ligar para essas pessoas e perguntar. Para aquelas pessoas que você recebeu a referência dela, que provavelmente vão falar coisas boas, você tem que fazer perguntas diferentes, porque provavelmente ela vai falar coisa muito boa, né? Então você tem que fazer perguntas assim, ó, cara, em que situações você não trabalharia com essa pessoa? Uma pergunta que eu gosto de falar é assim, se essa pessoa te convidasse para ser sócio de uma empresa e ela tivesse 51%, ou seja, ela pudesse tomar todas as decisões, tu iria ou não iria? Né? Ou me conta uma situação que essa pessoa se estava estressada. Todo mundo já estava estressado no trabalho. Né? Todo mundo aqui já veio meio puto pro trabalho, etc. Cara, me conta como é que essa pessoa reagiu, qual que era a situação, porque quando a pessoa tá puta, quando ela tá estressada, ela demonstra de fato quem ela é. Né? Então, tenta fazer perguntas assim que o cara que tá na referência não vai pegar despreparado para responder e ele vai ter que falar a verdade. Fecha parênteses, tá aí. Boa. Cara, eu queria falar de funding.
Vocês fizeram essa rodada de anjo lá no início que você comentou. Há pouco tempo atrás, acho que 2019, né? Ano passado, vocês fizeram uma rodada nova com o Point72, de 75 milhões. Até fiquei bem, assim, as minhas perguntas são, primeiro, se existe alguma... Como é que foi esse processo? Como é que foi levantar a grana, etc. Mas, assim, acho que tem curiosidade bem minha. Como é que vocês chegaram no Point72, né? Point72 é um braço de venture de um hedge fund. Eu, honestamente, eu lembrei da notícia, mas eu para ler hoje, para me preparar para cá, eu fiquei de cara quando eu vi Point72. Eu falei, cara, eu não sabia que os caras tinham botado dinheiro. Como é que foi esse relacionamento para chegar nesses malucos e como é que foi para levantar essa grana, que é uma bela grana? Sim, uma curiosidade, o pessoal do Point72, o dono do hedge fund do Point72, foi inspirado, né? Foi inspirado no Billions, lá, quem gosta daquela série do Netflix lá do Billions. Pra quem gosta, o cara é tipo uma lenda. O Axelrod é o cara dono do Billions. Só que a vida real é que o cara, né, dono do Point72, o cara é totalmente diferente, não é tão bonitão como ator, mas enfim, fecha parênteses aqui. Acho que assim, como empreendedor, a gente tem que desenvolver relacionamentos com os investidores, né? Então, para dar um exemplo assim, cara, inclusive no Covid, a gente não está levantando, mas eu estou dando um ping em todos os investidores que eu conheço, que eu tenho a intenção de repente, algum dia receber investimento deles, eu estou dando um ping para dar um update da empresa para eles. A empresa está indo assim, a gente está fazendo a sala. Tá... Então, o empreendedor precisa entender que o investidor se desenvolve o relacionamento. E nenhum dos fundos que eu trouxe para cada uma das rodadas, eu desenvolvi o relacionamento naquela rodada. Então, o Point72, eu desenvolvi um relacionamento quando eu estava levantando meu Series A. Lá em 2016. Então, você vai dando um ping nos caras, porque o cara fala assim, cara, tua empresa é pequena. Aí, o que a maioria dos empreendedores fazem? Tá, foda-se, então eu vou esperar 2 anos para eu falar com esse cara. Então, cara, beleza, é pequeno, que ótimo que é pequeno, mas olha, vamos manter o relacionamento, eu vou te dando um ping, tu aceita? É óbvio que o cara vai aceitar, por quê? Porque ele vai ter mais data point para ele, é importante, vai que tu cresça que nem um cavalo e não quer perder a oportunidade. Então, para o investidor é sempre bom ter updates, né? E mostra que isso vai desenvolvendo relacionamento. Então, esse é o primeiro ponto, né, que eu gosto de dizer, desenvolva um relacionamento, cara. Mesmo que tu não esteja fundraising, aliás, às vezes é melhor, às vezes tu tá fazendo um update e o cara fala assim, pô, mas tu não podia crescer mais rápido? Podia. Só botar uns dólares aí, né? Botar uns dólares e a gente pode fazer. Então, às vezes, tu consegue captar mais quando você não está fazendo fundraising ativo. Uma outra dica, cara, sempre é bom você ser apresentado para um outro fundo através do investidor. Através do empreendedor, né? Muito embora os investidores, eles se falam. Os investidores, e aí eu sei que vocês, né, obviamente também são investidores, vocês se falam entre si, e eles falam, cara, o que tá bombando? Puta, tô olhando um investimento, seria legal você entrar junto comigo, né, ver o que tu acha. Então, joga muito disso, né? Então, quando você traz o primeiro investidor e você trata ele muito bem, você entrega resultados, você cumpre o plano, você é um cara diferenciado da média, ele vai falar bem de você para outros fundos. E aí o cara fala assim, cara, me faz uma ponte então com o teu empreendedor, deixa eu falar com ele. E aí você continua, daí você desenvolve o relacionamento. Então, você precisa entregar, você precisa desenvolver um relacionamento, você precisa tratar bem os fundos. Não digo bajular, tá? Eu não baixo a cabeça para os meus fundos, eu discuto com eles, a gente se pega no pau, cara, mas a gente sempre joga na bola, sabe? A gente sempre joga na bola no que é melhor para a companhia, não no que é melhor para o Vitor e não no que é melhor para o fundo. A gente sempre discutiu o que é melhor para a companhia, cara. Então, quando eles percebem isso, eles falam, pô, cara, o cara é um cara, puta, legal de lidar. E eu tenho certeza que eles olham isso, que legal. E aí a gente também conseguiu um investimento do IFC, né, que é o braço de investimento do Banco Mundial, que é um puta parceiro para ter também, nos ajuda muito. E aí tem um pouquinho de sorte, né, cara? Nós empreendedores, nós precisamos de sorte na vida, cara. Não dá para só perder cabelo, tem que ter sorte. O que mais sobre funding, cara? Cara, não, eu acho que primeiro como é que foi bem rápido, mas acho que fica por baixo, a parte do ter os KPIs em mãos, acho que é válido falar, né? Vocês tinham um controle muito grande que vocês fizeram isso, o relacionamento era um negócio importante, para a galera que está aí, né? Tem bem o que você falou, procurar dinheiro é igual procurar emprego, né? É mais fácil quando você está empregado, a mesma coisa do investimento, é mais fácil quando você não precisa.
Você vai Conta lá... um caos aí qualquer, cara, pra gente... vai um Uma nosso bizarrice que aconteceu, sei lá, deve ter acontecido Ai, dezenas. ai, cara, eu vou contar um que quando a gente nasceu, tá? A classe contábil veio muito, muito, muito forte, né? Porque de uma certa forma achavam que a gente era golpista, que a gente ia sacanear e tudo tem todo o direito, né? Tem todo o direito. Mas o órgão que nos regula, a gente tem um órgão que nos regula, né? Que é o conselho. Então o conselho ele pressionou o meu sócio contador no começo muito forte. Eu não posso contar o que eles fizeram, mas eles pressionaram muito forte o meu sócio. E o meu sócio, no dia seguinte dessa reunião, pediu para sair. Tá? E quando eu não sou contador, nem meu outro cofundador é contador, mas esse meu contador, que era meu sócio, pediu para sair, e eu tinha exatos 30 dias, 30 dias, para botar um contador, senão ia fechar. Porque é previsto a troca de contador, mas pode ser 30 dias o contrato social. A empresa de contabilidade fica sem um contador responsável. Depois ela tem que botar um contador. Então, logo no começo, eu fiquei em 30 dias, cara, em literalmente 30 dias para fechar a Contabilizei. Obviamente a gente não fechou, eu encontrei um contador. E o mais engraçado foi como que eu encontrei. Eu saí, e cara, eu tava assim, eu passei quase 20 e poucos dias sem dormir, tá? Porque, pô, vai acabar com a empresa. Isso era começo de 2014. A gente tinha investido nossa cabeça, a gente estava tendo cliente, estava começando a ficar linda a história. E aí eu saí do escritório de carro, parei no sinaleiro para um carro do meu amigo, de um colega meu de faculdade, que a gente se formou em administração. Aí ele para do meu lado, pô, que legal, o que você está fazendo? E ele falou, não, eu estou numa Big Four, né, que é uma das empresas maiores de auditoria. Deloitte, KPMG. Exatamente. Eu falei para ele, cara, tu se formou em administração comigo, mas como tu tá neles, eu sei que eles exigem tu tu ser contador. Tu é contador? Sou. Eu já te ligo. Aí a gente avançou. Eu liguei para ele. E aí eu propus para ele ser o sócio da Contabilizei. Cara, muito engraçado. Mas... Um sinal. Contabilização foi salva no sinal de trânsito. Cara, muito louco, cara. Mas a vida é assim, a gente tem que ter sorte, cara. Tem que ter sorte. Cara, e bem rapidinho, só uma mensagem tua. A galera fez umas perguntas aqui no chat, mas futuro do Contabilizei, cara. Vocês hoje eu vi, tava lendo alguns números, esse número deve estar antigo, né? Mas vocês já conseguiram auditar mais de 2 bilhões de reais de receita dos clientes. Eu tenho uma ideia, tem uma reportagem tua na ideia falando que vocês querem crescer 15 vezes, teve 75 milhões no caixa há um ano atrás. Aonde que você imagina que vocês vão, cara? E qual o tamanho? É abrir capital? Está no rodar de vocês? Cara, eu tenho um discurso muito consistente para mim, para os meus investidores, para minha equipe, para os futuros investidores. A gente não sabe se a gente vai fazer IPO, a gente não sabe se a gente qual que é a consequência, tá? Mas o que a gente está construindo é uma grande companhia. E aí, fruto disso, vão vir as oportunidades, as opções, né? Então eu foco muito em construir uma companhia sólida com pessoas felizes, com clientes satisfeitos, resolvendo um puta de um problema, com um produto bacana, estável. Quando você foca dentro da tua companhia, quando você foca no melhor, para construir, cara, algo de longo prazo, uma coisa que todo mundo vai se orgulhar a fazer, obviamente vai ter opções, né? A gente já teve algumas opções de empresas querendo comprar a gente, etc. Cara, assim, a gente fala, não queremos falar, não. Nós queremos construir uma grande companhia. Então, quando você tem isso, obviamente as opções vão vir. Todos os números que a gente põe para fora da empresa são muito menor daquilo que a gente tem. E isso é uma questão nossa, assim, a gente gosta de pegar um pouquinho de vocês aí de ser mineirinho e comer quietinho, a gente gosta de ficar quietinho no nosso canto, trabalhando bem, e as pessoas achando que a gente é pequenininho, que a gente não incomoda, etc. Então, é um pouco da nossa forma de trabalhar aqui. A gente abre os números para os nossos investidores, sem dúvida, eles sabem tudo, mas para o público, não, cara, para a imprensa também não, a gente não fala faturamento, não fala nada disso. Boa. Cara, vou ler duas, tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou ler duas aqui. Carlos, que é da Trovato, a Trovato é uma das empresas que a gente tem lá no Hubble. A Trovato, juridicamente uma securizadora, ele disse que tentou ser cliente da Contabilizei e não pôde. Você sabe, existe O que acontece, Carlos, eu primeiro agradecer, né, o interesse em trabalhar conosco. O que acontece é que
teu tipo de empresa, a gente não está pronto para receber o teu tipo de empresa, né? E felizmente a gente não está tão pronto, por quê? Porque o teu negócio provavelmente é singular, assim, é uma coisa diferente, né? E a gente não gosta de trabalhar com diferente porque a gente precisa ganhar em escala. Então, cada ponto diferente, imagina cada diferente pagando, sei lá, R$150 para nós, a gente ter todo um atendimento maluco só para te atender, a gente, cara, não fecha a conta. Então, a gente prefere dizer, infelizmente, Carlos, a gente não vai te atender, né, procura um outro contador, etc, etc, etc. Então, a gente gosta de ser muito transparente e dizer não para o cliente do que ter que atender ele, ter margem negativa, não atender tão bem, sabe? Errar em alguma coisa, criar alguma multa para você. Então, a gente fala, cara, não estamos pronto, não vamos se aventurar. Então, por enquanto é isso. Oi, Vitor. É o Carlos. Posso falar Oi. rapidinho? Claro, Carlos. Não, é o seguinte, legal, obrigado pela resposta, mas assim, é porque com algum tempo de empresa já deu para perceber que a rotina contábil da securitizadora é muito simples. É muito simples. Assim, eu percebo assim que a equipe de contabilidade ele deve demorar talvez um dia para fechar meu balancete mensal. São pouquíssimos lançamentos. Mas eu entendi seu ponto, mas assim, eu até falei na época, eu contactei pelo WhatsApp, falei assim, peraí, mas vamos conversar, deixa eu mostrar para vocês quais são os lançamentos para vocês verem que é muito simples. Nem que vocês me cobrem um pouquinho a mais aqui. Sabe qual que é o problema, Carlos? O problema não é fechar o teu balancete, porque fechar o teu balancete, sem dúvida, a gente vai fechar como qualquer outra empresa. O lançamento contábil não tem problema, tá? Ele é padronizado. O problema está nas exigências que o governo faz para a tua empresa. Então, às vezes, ele vai pedir um relatório um pouquinho diferente, ele vai pedir alguma informação a mais. Então, isso a gente não tem padronizado no nosso sistema. Então, é a parte de relacionamento com o governo e não o balancete em si. Ok, tá bom. Valeu. Valeu, velho. Cara, e a última pergunta aqui, o Thiago perguntou se vocês usam alguma ferramenta própria para captação das notas junto à prefeitura. Cara, eu subi minha nota lá. Assim, se a junta, quer dizer, desculpa, se a prefeitura ela não tem um sistema de APIs, ou se a prefeitura não tem emissão de nota fiscal eletrônica, a gente não trabalha, né? Então, tem prefeituras que aceitam, ainda prefeituras mais do interior, né? Não adotaram a nota fiscal eletrônica, aí tem algum processo, aí a gente não aceita. E a gente não faz o OCR das notas, a gente puxa elas eletronicamente. Então, a gente ou entra via prefeitura e a gente puxa as informações automaticamente, ou o cliente emite na nossa plataforma, ou às vezes ele pode, inclusive, importar na nossa plataforma. Mas é tudo eletrônico, né? Sem precisar de OCR com alguma margem lá de interpretação errada e tal. Boa. Eu tinha uma pergunta que eu acho que é comum para todos os empreendedores aqui, só para sumarizar, né? Então, você falou, tipo, tem que falar direto com os investidores, eu tenho que entrevistar 80 pessoas, eu tenho que... Cara, como é que é a administração do tempo, cara? Qual é a mágica que você faz aí para conseguir caber tudo num dia e ainda de noite vir aqui, sabendo que a gente sabe que já vou estar a esposa aí esperando para a próxima reunião, vamos falar assim. Então, como é que é essa administração do tempo? Que dica que você tem para a galera? Sim, eu acho que são fases, né, Magnus? Porque, assim, hoje eu já tenho uma equipe de vice-presidentes que conseguem tocar o dia a dia para mim. Então, eu já não preciso entrar. Eu entro em alguns pontos onde está mais dolorido, eu vou entrando ali. Mas hoje, né, recrutamento, etc., eu entro em algumas vagas, né? Hoje eu estava falando com mais possível gerente. Eu gosto de entrevistar gerente. Para mim é importante, muito embora é o meu VP que tem que entrevistar ele, né? Mas eu gosto de entrevistar também. Mas eu acho que o segredo para a administração do tempo é disciplina. Então, eu, né, sou milico, eu fui 3 anos oficial do Exército, tenho muito, assim, gosto muito de disciplina, acredito muito na disciplina, no poder da disciplina no dia a dia, e você tem que entender, né, escolher disciplina de escolher o que não fazer, porque a tendência é a gente querer fazer tudo, mas a gente tem que entender que a gente tem que focar naquilo que é hiper importante e vai agregar mais valor na companhia. O ponto também, e eu já tive nessa situação, é que às vezes a gente entra num loop, né? Que a gente acaba não conseguindo fazer nada porque a gente tem tanta coisa pra dizer, cara, mas o que é mais importante aqui? Aí a gente acaba não conseguindo tomar uma decisão e a gente fica paralisado. Então eu tento fazer sempre uma revisão semanal de coisas que estão andando na minha cabeça de agenda. Porque nessa revisão semanal, eu digo o que de fato tem que acontecer. Daí eu paro 1h30, né? Eu digo de fato o que tem que acontecer naquela semana.
Então, toda vez que eu estou naquela semana, eu tenho 500 mil coisas para fazer, eu sei que na semana passada eu decidi o que era importante nessa semana de cumprir. E aí eu tendo focar nessas daí. E aí, se sobrar tempo, eu faço as outras, senão eu delego, falo, cara, toca isso aqui para mim e depois tu me devolve. Então, à medida do tempo que você vai também construindo equipes e elas vão te conhecendo, você consegue delegar um pouquinho mais e te aliviar um pouco do trabalho. Mas o foco, se eu tivesse que resumir em uma, disciplina. Cara, a gente vai chegando no fim, deu 1 hora de papo. Queria te agradecer, acho que foi muito, 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 muito massa. Acho que todo mundo, eu particularmente gostei muito. Muito obrigado, é um prazerzaço te receber em nome do Hubble, em nome da LM Ventures. Se quiser alguma palavra final, fica à vontade, senão é só te convidar, quando você acabar essa confusão inteira, você vier a BH, vai ser um prazerzaço te receber no Hubble, você tem um lugar aqui para trabalhar, a gente... vai ser muito legal ter você aqui e é isso, né? Assim, você não tem nem o que falar, quase 8 horas da noite, você está aí falando com a galera, só agradecer. Eu também agradeço muito o convite e vou agradecer o convite quando eu estiver em BH. Eu gosto muito da cidade, eu gosto muito do povo mineiro, vocês são assim, um povo muito bacana. Eu acho que assim, palavras finais é agradecer a todo mundo que está aqui. Espero que de fato eu tenha conseguido colocar 1 ou 2 sementinhas que você saia daqui dessa 1 hora e falou, cara, puta, valeu muito a pena. O Vitor, né, pode ter errado em várias coisas, falando manda merda, mas ele me falou essa coisa e essa coisa para mim vai ser super útil a partir de amanhã. E por fim, eu acho que acreditem na capacidade de execução. A grande diferença que separa o sucesso e o fracasso, na minha visão, fora sorte, movimento de mercado, é a capacidade de execução. Então, nós como empreendedores, nós temos que ter essa capacidade de execução, nós temos que traduzir a nossa estratégia, o nosso produto em vendas, em produto melhor, em satisfação para o cliente. É essa capacidade de execução que vai fazer a separação do joio e do trigo. Então, desejo muito sucesso. Quem quiser me procurar nas redes sociais, me procura, Vitor Torres, você vai me achar. Posso tentar, gosto, né, sempre do possível, ajudar todo mundo e gosto de trocar ideias e aprender. Então, aguardo o contato de vocês. Edu, Magnus, muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Estou à disposição para as próximas. Valeu demais. Muito obrigado. Toda a galera que veio, muito obrigado também. Quem quiser, o Hubble está fazendo toda semana evento. Semana que vem a gente vai ter no dia 5 também, na terça-feira, no dia de hoje. Vai ser um evento sobre crédito. A gente vai receber acho que 3 startups para falar sobre crédito, como é que está sendo, ainda mais nesse momento agora pós-Covid, né? Tem uma conversa muito grande sobre as startups trabalharem com isso e ajudarem em tudo que está acontecendo. Então participe, Vitor, também fica o convite, vou mandar para você depois lá no WhatsApp, se quiser participar. E é isso, galera. Valeu, muito obrigado. Qualquer coisa que precisarem, só falar com a gente aí. Valeu, tchau, tchau.